Bom, então vamos dar continuidade e mudei um pouco o layout aí. É, então, olha só, nossa terceira aula desse primeiro módulo, símbolos, mitos, arquétipos, imagens. Então, como eu falei, tem muita coisa, tem muito conceito hoje. Você viu que na aula passada nós falamos muita coisa. Isso, assim, eu trouxe alguns autores só. Tem muitos, milhares, milhares. Então, é, 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 eu estou seguindo uma linha de pensamento, né? Então, eu estou trazendo os conceitos dentro dessa linha de pensamento. Então, aí no final desse primeiro módulo, acho que vai clarear mais assim, qual que é essa linha de pensamento, né? Eu trago conceitos, a etimologia das palavras, para para trabalhar esses conceitos, para trabalhar essas palavras, né? Deixa eu então colocar aqui no para melhorar. Bom, então já vimos alguns conceitos a base, a questão a esteses, né? Estética. É, mas num processo de descolonizar esse conceito do século XVIII, né? Então, a nossa aula 2, nossa mente, nosso olhar, de como que isso foi estruturado, a mente desde o início, as primeiras impressões e o rastro, né? Chamei bem a atenção a questão do rastro, o olhar, de como que esse ameríndio, esse nativo via o rastro, a experiência, a gente vai ver, ó, são palavras-chave, chaves, experiência, rastro, aura, né? Então a experiência aurática, e aí a gente começa a entrar na questão, então, dos símbolos, da imagem, né? Hum. Então vamos aprofundando isso cada vez mais, né? Então aqui eu trouxe a neurociência para a gente falar um pouco, dois neurocientistas, né? Trouxe Freud também para a gente falar um pouco dessas questões aí da linguagem, da imagem, a relação da linguagem então mitológica, religiosa, científica. Então ele faz esse paralelo, o que tem a ver, né, muito interligado, né, o sentido muito interligado à crença, à onipotência dos pensamentos, né? Uhum. Então, é de como que a gente vai, então, nesse processo, a gente vai criando, então, toda uma estrutura mental, e nessa estrutura mental, é de imagens, formada por imagens, através dessas imagens, a gente vai estruturando, a gente foi estruturando uma linguagem, e nessa linguagem, então, cheia de símbolos, né? Cheio de arquétipos. Então, para dar um sentido para essa existência, uma relação que esses seres buscavam, não só consigo, com o outro, mas com o mundo, com essa natureza, né? Então, essa aula 3 hoje. E eu trago aqui, Yasmin, um livro que é um clássico, né? Teogonia, Origem dos Deuses, Hesíodo. Só que o que eu vou usar nesse livro aqui é só algumas partes, alguma coisa da introdução do já Torrano. Então, ele é da linguística e eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre algumas questões aqui sobre a linguagem mitológica, que eu acho que é importantíssimo, né? É, então, esses mitos carregados então de símbolos, de arquétipos e de imagens, né? Então diz aqui, bom, esse livro
Ele foi escrito ali no século, entre o século 8, 7, antes de Cristo, né? E Hesíodo era um poeta, era um pastor. Então, naquela época, os pastores, né, poetas, os aedos, né, eram vistos como assim, algo que levava a mensagem, que levava uma linguagem para que as pessoas ali nas polis pudessem o que não perder a memória, né? Foi um momento na Grécia que ficou sem o alfabeto, né? Então eles decoravam, então eles usavam técnicas de memorização, né? Então é um momento de transição, é um momento que a linguagem está começando a se estruturar numa relação mais racional, né? Porque é um momento que vai estruturar logo a polis, né? E essa polis ela traz então uma, uma concepção mais racional, mais de ordem, no sentido então de buscar uma ordem no meio do caos, e ordem significa cosmos. Então, com essa pequena introdução assim, já fica claro que é um viés grego, é eurocentrista, né? Mas, mas o nosso arcabouço mental, ele é formado por essa base conceitual, essa base, né, grega, romana, cristã. Então é importante a gente entender de como que foi sendo estruturada a partir daí, né? Então, a gente viu antes e agora a gente vai ver nesse período, então, de racionalização, criação, arte, criação de religião, de como que isso vai ser muito importante para a gente entender arte, né? E a arte não é no sentido, como eu disse lá no início, que o Gombrich traz, né? Gombrich, que é uma arte com A maiúsculo, mas a arte feita por um artista. E esse artista a gente tem que contextualizar de que período esse artista, né? O que que ele viveu, né? O que que está por trás daquilo ali para a gente entender. Então, primeiramente, antes desse livro, eu vou trazer algumas reflexões da passagem dessa linguagem mitológica para a filosófica, que é esse livro aqui, Mito, do professor Marcelo Marx, porque é bem didático, e aí então ele vai mostrar como que essa linguagem metafórica ela vai ser transferida para uma linguagem mais racional, né, conceitual, e o que que vai perder e o que que vai se manter. É bem interessante esse livro, né? Então diz aqui, contemporaneamente, duas perspectivas básicas são postas. Uma perspectiva é marcada pela mentalidade positivista do início do século XIX, afirmando que haveria uma descontinuidade radical entre o mito e a filosofia. Pensa-se efetivamente numa do mito ao logos, no sentido de o primeiro ser negado e suprimido, o mito aparecendo como um tipo de linguagem inferior e incapaz de veicular conteúdos racionais ou mais elevados. O logos libera-se do mito através de um verdadeiro milagre do espírito. Então, interessante no livro. Por isso que eu peguei ele como base e como início, que ele coloca, então, que tem uma perspectiva que acha que o Logos superou, né? Que o Logos, então, suprimiu a questão do mitos, né? Do mito, da linguagem. E tem uma outra perspectiva, que é, então, a continuidade, que vê um processo entre mito e filosofia, né? Então, eu vou nesse viés, né? Dessa continuidade. E eu vejo uma continuidade disso na história, né? Então, a história, como Clio, o Cleios, como a Glória, uma das deusas, né? Depois a gente vai falar, então, que essa questão de trazer toda essa glória do que foi vivido para não cair no esquecimento, então tem muito a ver. Então, a história tem tudo a ver com um mito. E aí o Logos,
o positivismo vem e fala assim, ó, não, isso foi superado, né? Pelo logos, pela razão. E não foi superado, né? Então, essa segunda posição. Então, até o Marcelo, professor Marcelo Marx, ele coloca, né, que nessa primeira perspectiva, parece então que as coisas surgiram assim do nada. É como se surgiu fora da história. Não tem nada que surja fora da história. Tudo é um contexto, tem um contexto histórico. Então você procurar origem em determinadas coisas na história é complicado, porque são várias coisas, são várias causalidades que vão levando a uma formação de determinada coisa, né? Então sempre existe uma, uma relação que vem de um período, que outro vem de outro período, né? É complexo isso. Então, essa segunda posição, acho então que não haveria propriamente uma passagem ou um abandono, mas uma transposição gradual dos temas e esquemas míticos ao plano do pensamento discursivo. Essa visão implica que há um logos do mito, assim como há sobrevivência do mito no logos. Há uma lógica no mito, uma síntese, uma semântica própria a serem desvendadas. Essa tendência de interpretação tem suas origens em Schelling, através da noção de tautologia, por exemplo, e Nietzsche, com sua filosofia de cultura, da cultura grega, né? O Nietzsche vai, inclusive, escrever o primeiro livro dele, A Origem da Tragédia, né? É, então, ou O Nascimento da Tragédia, que vai trazer, ele vai fazer uma ressignificação do mito, né? Da Grécia, mas na sua contemporaneidade. Ele traz o Dionísio e Apolo, né? Apolo como o deus ali das belas formas, né? Das artes, da música. Dionísio como o deus ali da embriaguez, mas também traz musicalidade, mas uma musicalidade mais intuitiva, porque Dionísio é a emoção. E o embate e o conflito entre essas pulsões. E o artista dionisíaco seria aquele, então, que conseguiria trazer essas duas pulsões. Elas se complementam, elas não são opostas, né? É aquilo que eu venho falando, né? De como que nós criamos, fomos educados diante de uma educação, então, redundante, mas uma educação é, dualista, né? Então, Apolo e Dionísio. Então, Nietzsche fala assim, ó, então, peraí, então, essas duas pulsões, elas se complementam. O artista dionisíaco é aquele que realmente consegue fazer isso, né? Então, no meu livro, eu trabalho muito essa questão dessas duas pulsões, né? Então, Apolo, ele cria as belas formas, ele cria as belas máscaras, porque a realidade nua e crua ninguém consegue viver, é as entranhas, aquela realidade bem dolorosa, que é Dionísio, né? Que é paixão, que é emoção. Então, é bem interessante esse livro. Então, o Nietzsche está nessa segunda posição aqui, né? No século XX, o problema é colocado em novos termos, principalmente a partir das contribuições da psicanálise, da linguística estrutural, da história comparada das religiões, da etnologia. Com os funcionalistas, então, aqui vem vários pensadores, então dá para a gente, assim, aprofundar muito. Malinowski, Casiré, Freud, Eliade, esse aqui, ó, inclusive eu não coloquei nada dele aqui, mas no meu livro eu trabalho algumas coisas dele, né? Ó, Mito e Eterno Retorno, Mito, tem outra aqui, Mito e Realidade, né? Então, que vê essa continuidade do mito, né? Na filosofia, na contemporaneidade, a gente vive isso, né? Então, os estruturalistas, Levi-Strauss, a gente já falou do Levi-Strauss, para citar apenas alguma das diferentes tendências de interpretação, a mitologia propõe uma nova ciência. Então, ó, tem muita coisa que eu tirei aqui do livro, né? Do professor Marcelo Marx. A gente vai ainda voltar nele, mas aqui, aí eu fiz uma ponte com esse primeiro livro que eu falei, a introdução do Jatorrano, né? Nessa comunidade agrícola, só para contextualizar, e pastoril,
a anterior constituição da polis e a adoção do alfabeto, o aedo, poeta-cantor, representa o máximo poder da tecnologia de comunicação. Toda a visão do mundo, consciência, sua própria história sagrada e ou exemplar, é para este grupo social conservada e transmitida pelo canto do poeta. Então aqui, Yasmin, eu trago algumas questões que são essenciais, não só para a história da arte, mas para a história também, né? Por exemplo, né? A questão da memória, Mnemosine, né? Porque as musas nascem dessa relação da memória, Mnemosine com Zeus, e aí vem a história, vem as artes, justamente a poesia, né, a dança, justamente para quê? Para que os homens, os seres, não percam memória. E aqui traz certos conceitos que são essenciais para a gente entender. Por isso que eu vou fazer estou fazendo essa introdução que é exaustiva, mas é necessária. Porque é assim que a gente vai aprofundando, tá, o nosso olhar na linguagem, e a linguagem vem de quê? De quê? Das imagens, né? Então, inclusive nesse livro do professor Marcelo, tem um texto que eu coloquei só um trecho da professora, então, Sônia Viegas, que ela trabalha a questão do pensar por imagens. Aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então aqui diz o seguinte: esse Aedo é esse poeta que tinha esse objetivo, né? O poeta, portanto, tem na palavra cantada o poder de ultrapassar e superar todos os bloqueios, distâncias espaciais, temporais, um poder que só lhe é conferido pela memória, Mnemosine, através das palavras cantadas, as musas, fecundada por Zeus Pai, no panteão hesiódico encarna a justiça e a soberania supremas. A memória gera e dá luz às palavras cantadas, que na língua de Exílio se dizem musas. Portanto, o canto, as musas, é nascido da memória, num sentido psicológico, inclusive, e do mais alto exercício do poder. Olha aí, por que que é interessante? Por que que é profundo isso aqui? Isso aqui tem uma profundidade, Yasmin, tremenda. Esse poder do canto aqui, esse poder aqui da palavra, é porque suscita o que leva a uma questão imagética, faz as pessoas despertarem ali aquela imagem, perpetuar aquela imagem. E é por isso que essa relação de palavra, de linguagem, imagem é muito forte. Então, quando eu analiso uma obra de arte, quando eu vou na obra de arte, então eu vou nessas camadas, eu vou observando essas camadas, aquela linguagem, o que está por trás daquela linguagem, eu tenho que contextualizar, né? Eu tenho que ir lá nesses primórdios, eu tenho que ir lá nesses arquétipos. E aí Zeus Pai colocou aqui de propósito, porque representa o quê? Um arquétipo. Arqué era o que o grego buscava, que é um modelo original. Então, uma imagem, uma poesia, ela está carregada de uma imagem primordial, inicial. Então, se eu não tiver consciência disso, vai ser muito mais difícil eu interpretar essa poesia. Eu vou ficar na superfície, vou ficar preso numa representação, né? Então, a gente vai ver isso hoje, passo a passo aqui, né? Então, é, aqui tá. Então, esse Aedo, ele se põe ao lado e por vezes acima dos basileus, que eram os reis. Tamanha era a força desse poeta. Nobres locais que detinham o poder de conservar e interpretar as fórmulas pré-jurídicas não escritas, administrar a justiça entre querelantes e que encarnavam a autoridade mais alta entre os homens. Então tinha uma questão aqui pedagógica, tinha uma questão aqui moral, né, jurídica, então de poder. Essa extrema importância que se confere ao poeta e à poesia repousa em parte no fato de o poeta ser, dentro das perspectivas de uma cultura oral, um cultor da memória, no sentido religioso e da eficiência prática, em parte do imenso poder que os povos
ágrafos. Você sabe o que é ágrafos? Que não tem a grafia? Sabe, Yasmin? Oi, Os povos ágrafos? Sabe o que significa? o senhor comentou aí que é provavelmente povos que não têm, tipo, alfabeto. Isso. É o momento que a Grécia vai passar sem, sabe? Foi um momento obscuro. E depois, é, com a influência ali dos fenícios, eles vão novamente voltar com o alfabeto. E aí vem todo um embate. Sócrates vai criticar essa questão. Olha aí, a representação. Olha só, chama atenção isso. Quando então retorna o alfabeto, filósofos como Sócrates vão criticar justamente porque eles memorizavam e eles viviam aquilo ali. A partir do momento que se cria uma escrita, que cria ali um alfabeto, vai viver a representação. Já existe então uma camada ali que, uma distância entre aquilo que é dito e aquilo então que é vivenciado. Olha só, a gente vai distanciando cada vez mais, né? Então, é acima desses brasileiros. Então, essa era ele era um cultor da memória, no sentido religioso mesmo. Então, por isso que a arte, a poesia, ela tem uma relação intrínseca com essa questão no sentido religioso, mas no sentido prático da coisa, de poder, né? Então, a imagem, o poder da imagem, o poder da palavra. Esse poder da força da palavra se instaura por uma relação quase mágica entre aquilo que o nome e a coisa nomeada. Então, é aquilo que eu estava falando. Então, os poetas líricos e pensadores colaboram inicialmente, século sétimo e sexto, na grande tarefa de elaborar uma linguagem abstrata conceitual. Para que isso? Instrumentalizar, Yasmin, justamente esse pensamento que está se formando, que é mais racional, que é mais conceitual. É dar ordem ao cosmos, ao caos. O cosmos é a ordem. Que a realidade humana, ela é muito que trágica, ela é muito aleatória. Então, se você não pega os fatos e se você não traz, não dá um sentido, não busca uma origem, não busca uma unidade daquilo ali, fica tudo muito solto. É um caos. Então, esse pensamento racional, e aí o mitológico está dentro disso, né? É de dar um sentido. Ainda agora numa linguagem metafórica, linguagem mitológica, e aí vem a linguagem conceitual, que é filosófica, né? Então, esse processo aqui vai acontecendo, né? Tentativa globalizadora da sinopse dos mitos com a qual a teogonia se esforça por organizá-los em torno da figura soberania de Zeus. De fato, o primeiro, ou um dos primeiros alvor da atividade unificante. Então, se você pega também, Yasmin, uma das primeiras literaturas descobertas em torno ali de 2500 a.C., na Mesopotâmia, né, Epopeia de Gilgamesh, você vai ver que lá também tem uma linguagem, né, muito simbólica. Eu não sei se você viu isso lá na história antiga, né? Se você estudou, se você leu já esse livro, se você conhece. Conhece esse livro? Epopeia de Gilgamesh? Antiga. Hã? Eu lembro de ouvir falar no, o Renato deu aula de história antiga. Sim. Nós tivemos que ler esse livro e apresentar sobre ele na época, né? E é É, muito, muito interessante. Ah, na verdade, eu não li esse livro porque eu fiz com a Renata. aham. História antiga, eu não cheguei a ler, não. Mas eu lembro de falar sobre esse assunto. A gente fez um trabalho sobre a escrita mesmo, né? Cultura, quando a cultura deixou de ser oral,
Aham. a escrita, eu sempre lembro, falando aí, eu fui recordando mais ou menos. É, certo. Pois é. Então, essa linguagem, né, que vai agora, vai se tornando mais conceitual, é a transição, né? Então, é a tentativa, né, de dar essa unificante, totalizante, subordinando o pensamento racional. Perseguir a totalidade unificada, o todo uno, Panrém, e a aspiração extrema do pensamento racional, da prosa. Então, os trabalhos, né, vão trazendo essa nova percepção. Aprisionar o alfabeto para se aprisionar as palavras pela arte da escrita, despojá-las paulatinamente seu poder encantatório, mágico, mágico. A gente perdeu muito essa relação, né? A leitura da teogonia ultrapassa e extrapola o interesse da mera erudição acadêmica, porque o mundo que este poema arcaico põe à luz é no qual ele próprio vive, está vivo, de um modo permanente. Olha só. Então, não é uma mera leitura linear, literal. É vivo. Por quê? É vida. Algo vivo. Né? Fala do mundo arcaico, e arcaico tem a ver com arqué, com um princípio inicial, uma forma inicial, né? Um modelo inicial. Enquanto formos o que? Seres, né? Um mundo mágico, mítico, arquetípico, divino, que beira o espanto e o horror e permite a experiência do sublime e o terrível. Por isso que eu estou trazendo essa experiência para você aqui, Yasmin. Essa linguagem, ela abarca essa unidade que se diz aí, ela abarca aquilo que a gente fala que é o oposto, mas são, na verdade, complementos na natureza, porque a natureza é isso. A natureza não é essa questão, a natureza não é boazinha, ou ela não é má, ela é boa e ruim, isso vai muito que da circunstância, vai muito, enfim, de como se vive isso. As enchentes, né? Eu já dei o exemplo, que aconteceu lá no sul. A natureza, pô, vamos contextualizar isso, vamos aprofundar, vamos sair dessa visão linear, né? O que que aconteceu? Por que que foi daquele tipo? Então, a água é boa, mas a água em lugar que não convém, ela pode causar tragédias, né? Então é isso, nesse sentido, né? Então, por isso que é importantíssimo vir aqui e a gente buscando a raiz, ou as raízes dessa estética, dessa percepção, né? De ver de como que ela foi, então, se desdobrando, inclusive na Grécia Antiga. Ela foi perdendo esse sentido original, a essa estética. É que ela foi se dividindo também com a questão do conceito. O belo, que vai se tornar teoria no século XVIII, aqui já começa a dizer assim, ó, eu sou civilizado, você não é civilizado, porque eu tenho racionalidade, você não tem. Então já começam a utilizar isso lá na Grécia Antiga. Eu quero ir atrás, eu estou querendo descolonizar, ir atrás, né? Então, continuando, dizer mentiras são símeis aos fatos, enquanto só se tornam manifestos como manifestação do que encobre. As mentiras são símeis, homoia, aos fatos, enquanto se dissimula a unidade que, por estar na raiz da similitude, une simultaneamente em um só lugar o símil e o ser mesmo. Isso aqui é muito interessante, principalmente, não só história da arte, mas historiador, estudar isso aqui, ó, essa coisa do símil, similitude. Ninguém viveu o fato em si. Ele está narrando a uma similitude, ou seja, ele pega o testemunho, e o testemunho vai escrever, vai fazer um documento, ou uma arte, ou qualquer coisa. Aquilo é símil ao fato, ao ser mesmo. Você está entendendo isso, Yasmin? Então, existe algo distante ali já daquilo que é o ser mesmo, o símil e aquilo que é realmente. Está entendendo isso? Então, assim, Isso aqui é o que vai
criar aquilo que a gente vem falando, Yasmin. Representação. É a representação. Então, o grego, homo, tem a mesma raiz etimológica que indica como ideia fundamental da similitude à unidade. Por meio também dessa raiz, podemos apreender e pensar a similitude que une as mentiras e os fatos. Por isso, Yasmin, hoje, a gente fala tanto em fake news. As fake news, elas pegam coisas símeis, coisas que são parecidas, e dão um sentido de realidade para aquilo ali. Por isso que o historiador ou um analista, um profissional, ele precisa ter essa sensibilidade, esse conhecimento para ir além daquilo que é símil, aquilo que tem uma similitude, mas está distante daquilo que é. Então, saber disso aqui, ó, é primordial. Ao dar-se como símil, o ser mesmo se dissimula pela simulação dessa similitude. Olha só, que na força do assemelhar e do simular, apresenta como simulacro a mentira símil. Então, por isso que o historiador, ou a arte, ela é o quê? Ela é um simulacro, ela é uma representação daquilo que aquele artista está querendo representar. Não é a coisa em si. Para a gente ter a experiência aurática, a gente vai ter que contextualizar, a gente vai ter que vivenciar nesses meandros aí, esses sentimentos que ele não está mostrando ali de repente. Lembra lá do rastro, né? Lembra de eu falar isso? Do rastro e da aura? Então, olha só, estou seguindo esses rastros. Por isso, Yasmin, que eu estou pegando certos pensadores que têm similitude, são semelhantes, têm um pensamento que tem uma relação, tá entendendo? Eu estou seguindo um caminho. O símil mesmo é já outro, olha aí, ao dar-se como símil, pois aí o ser mesmo se oculta sob a similitude que une ao outro. Essa distância de uma coisa à outra, daquilo que é nomeado, da representação ao que é realmente, ao ser mesmo, né? Já é outro, não é realmente aquilo que é. Criou-se uma representação, né? Oculta, ó, se oculta sob a similitude. Por isso que a gente tem que ir além das representações, além do simulacro, do que é dito e no não dito, e além do material e no imaterial. Então as coisas ficam ocultas, subtraindo-se enquanto ipseidade. Aqui então tem, olha, Yasmin, é importante isso aqui. A relação de alteridade e ipseidade. Alteridade é o outro, ipseidade é o si mesmo. Então, de como que eu, a questão do o si mesmo, vê o outro, né? Tem uma representação, né? Então, não é. A gente cria uma projeção símil, a gente tem uma visão que é um simulacro, na verdade, em relação ao outro, né? Eu sei que é complexo isso aqui, mas é importante para a gente aprofundar sobre as imagens, sobre os fatos. Para a percepção mítica e arcaica, o que na presença se dá como presente opõe-se ao passado e ao futuro, aos quais, enquanto ausência, olha aí, novamente aquilo, ó. Por isso que eu já trabalhei aqui, já falei contigo sobre presença e ausência. Então, estão igualmente excluídos da presença. Assim, passado e futuro, equivalentes na indiferença da exclusão, pertencem do mesmo modo ao reino noturno do esquecimento, até que a memória de lá os recolha e faça-os presentes pelas vozes das musas. O poeta, portanto, pelo mesmo dom das musas, é o profeta. E o historiador também, Yasmin. Aqui, o historiador da arte que vai analisar essa arte, de como que ele vê o passado, a ausência, que não está ali, né? Então, presença e ausência. E a relação com o futuro, que é uma perspectiva. É nessa relação, então, passado
é meu olhar para o passado que eu vou criar uma relação com o presente e uma expectativa para o futuro, que não está ali, mas está ausente, mas está presente também. Porque é o sentido que a pessoa está, aquele ser está buscando, é o olhar que ele está buscando, daquilo que ele vivenciou. E aquilo que ele vivenciou, ele quer passar isso para alguém, um outro. Então isso é bem importante. O mito é a terra natal da filosofia, mas há também rupturas e descontinuidades. Então aqui eu já volto para o livro do professor Marcelo Marx. Ao ser resgatado do fundo cultural que vigora enquanto prax viva, o que é prax? É prática. Olha aí, prax, experiência. E ao ser incorporado pelo pensamento filosófico, o mito sofre apropriações, transmutações que o modificam profundamente. O discurso filosófico é gerado a partir de uma situação progressiva, distanciamento entre a ordem das coisas, a ordem da linguagem. Olha aí. Na mesma medida que a palavra perde a eficácia realizadora, perde o poder, porque agora vai racionalizar, vai perder a magia. E a magia é o ato de interferir, é o ato de vivenciar as coisas. Agora está no conceito, está no mundo das ideias. É Platão. A gente vai ver agora a questão agora mesmo platônico, né? Ela ganha negatividade, porém, portanto, em distanciamento, perseguindo o real através da discursividade e da argumentação. Ao inventar o conceito, a filosofia projeta sua lógica sobre todas as regiões da experiência humana e acredita que cabe a ela julgar da verdade ou validade do mito a partir de seus próprios parâmetros lógicos. É o que eu disse lá do texto do Freud, da onipotência dos pensamentos. Então ele acreditava, ele dizia então que a linguagem mitológica acredita então nessa onipotência dos pensamentos, do sentido dos mundos, das origens. O pensamento filosófico também, apesar de criticar muito a questão mitológica. E a científica também, né? Então a gente falou isso lá, aquele trecho sobre o Freud, né? Na praxis mítica, o mito é uma coisa viva e faz parte do que os gregos chamavam physis, realidade emergente e viva. É uma narrativa preservada pela tradição oral que é revivida através dos rituais em situações sociais específicas. Os relatos míticos ordenam o mundo natural, o mundo social presente, ao se referir aos tempos primordiais onde tudo o que teve sua origem. É buscar conhecer, explicar a origem, dizer, isso aqui é importante, Yasmin, ó, dizer quem é o Pai. A gênese, é a palavra grega, é origem, origens. E é um arquétipo, arqué, primeiro modelo. Então o mito tem essa função religiosa e ao mesmo tempo poética, no sentido então de poieses, de criar. As duas combinam-se para permitir o acesso do homem que é o divino, ao mesmo tempo do homem a si próprio. Então é dessa forma que esse ser ele buscava uma praxe nessa relação do profano e do sagrado. Experiência esse sagrado, esse profano e sagrado. Então, essa forma poética não é alheia à carga ética. O mito atua eticamente sobre a existência, pedagogicamente também. Então, ele torna possível o quê? Humano. Ele torna possível o quê? A civilização. Ele torna possível o quê? A jurisprudência, ou seja, fazer isso tem toda uma relação o quê? De efeitos. Então, isso gera toda um pensamento reflexivo, pedagógico, para pensar
a realidade, a existência, né? Contemplar formas belas e bela é bom para a vida. O humano alimenta-se de aparências e extrai delas um sentido ético. A existência, paradoxalmente, torna-se mais real ao ser representada como forma poética. E a coisa era assim, ó, numa relação tão intrínseca com a imagem, Yasmin, que as helenas, né, as gregas, quando estavam então grávidas, elas procuravam ter uma relação mais próxima com imagens bonitas, apolíneas, então belas formas, justamente para que o feto se formasse, o bebê formasse ali num contexto de beleza, música, né, também. Então, de como que essa questão da imagem, eles procuravam vivenciar isso de uma forma profunda, né? Então, essa era a força do pensamento, né, mítico, poético. A existência, então, se torna mais real dessa forma. E aqui o professor Marx está parafraseando Nietzsche, né, sobre essa questão do mito. É uma experiência de totalidade que procura, então, articular esse sagrado e esse profano o tempo todo, né? Então, potencializa essa vida então medíocre do ser humano, então a busca por uma totalização, um sentido mais profundo, né? Então diz aqui, não há ruptura então entre palavra e coisa, existe uma praxis. Ao ser transposta para a escrita como a literatura, a experiência da linguagem mítica é encaminhada da boca do poeta para o texto poético. Os poetas incorporam o mito vivo da tradição oral nas, nas, na sua palavra escrita, mas, mas nessa transposição ele já é alterado. Então está falando aqui de como que de uma transição para outra, Yasmin, as coisas vão então perdendo aquela potência, aquela potencialidade e vão sendo transferidos, vão incorporando outras questões, né? O conceito vai trazendo outras formas de ver, de olhar. Nessa transição, isso aqui é muito importante. A narrativa torna-se ambígua. Por que ela torna-se ambígua? Porque o conceito leva a essa ambiguidade. Já que o mito era algo vivo, era uma experiência vívida, a questão do conceitual nessa distância aquilo que é nominado e daquilo que é, então isso gera uma ambiguidade, gera uma distância. E a distância sempre é aquela questão da gente estar olhando e dizer, ah, eu estou vendo isso, o outro fala, não, eu não estou vendo isso. E isso vai depender muito do quê? Do olhar. Se a pessoa for míope, ela vai ver uma coisa totalmente distorcida. Tem muito a ver com essa questão da morfologia, desse olhar, né? Dessa profundidade, dessa precisão, né? Então, essa transcrição ela vai se perdendo. Então, a ambiguidade, polissemia, o que é a polissemia? Então, vários sentidos. Situa-se ambiguamente entre a coisa e a imagem da coisa, valendo ora como uma, ora como outra. Então, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e o outro já fala, não, eu não concordo com nenhum de vocês, eu já acho que é outra coisa que, que eu estou vendo, né? Ó, quantas vezes a gente está caminhando assim, você olha a longa distância e vê uma mancha lá e fala, ah, estou vendo lá um gato. Na verdade, quando você chega lá, é um saco de alguma coisa que não tem nada a ver com o animal. Então, é essa ambiguidade que vai gerando nas questões conceituais, nas referências, né? Então, a poesia trágica refaz a relação entre o poeta e seus ouvintes. Por um lado, o mundo do herói trágico é totalmente passado, mas por outro lado, os conflitos que dilaceram as linguagens nobres, sua desmedida, seu infortúnio, são perfeitamente contemporâneos aos conflitos dos espectadores. O herói não é mais simples modelo, o herói é um arquétipo, né? Mais questão formulada.
A tensão entre o passado mítico e o presente da cidade é o campo por excelência do conflito trágico. Então, essa tensão do passado e o presente, que é mais, então, buscando o conceito, a racionalidade, a polis, vai gerar uma tensão. É o que os gregos chamavam de agonística. Então, a, a, a religião de Dionísio vai ser proibida, porque justamente Dionísio saía desintegrando ali, desagregando a família, desagregando a polis, porque as pessoas saíam atrás do Dionísio, né? E aí então ele, ele, não, ele não vai ser bem visto, né, nessas polis que estão buscando a ordem. E Dionísio é a desagregação, é a desordem, né? Dionísio não gosta de regras, não gosta de leis. Ele quer a liberdade desenfreada. Então gera um conflito que é o trágico que os gregos trabalharam, né, no teatro. Tá? O contexto cultural que os primeiros filósofos respiram é essencialmente marcado por essa elaboração da tradição mítica feita pelos poetas. A atitude poética, separando da praxis mítica, busca a permanência do sentido no âmbito da linguagem, que torna-se exigência conceitual. Então, agora não é mais a aletheia. Aletheia em grego, então, é revelação, é a busca pela verdade, é o que traz a verdade, não é a busca, é o que traz a verdade, que revela. Mas agora, nesse processo de transição, é confrontação, é diálogo. Por isso que Platão vai escrever os livros em diálogo. Sócrates não escreve nada, mas tudo que a gente conhece tem ali, vem de Platão e outros pensadores, que Platão foi discípulo, né, dele. Então, ao falar, o homem expressa sua condição de um ser que é mescla de finito e infinito, possibilidade ideal e realização precária. O saber, enquanto prática discursiva, tem pretensão à superação da finitude e da precariedade. Torna-se busca da verdade sobre o mundo, verdade que carrega junto consigo uma potência de persuasão, dominação de outros homens. Então, a questão, a palavra retórica, então a arte de falar bem vem da Grécia, nesse conceito. Então, por isso que ali é a materialização, não é que a coisa surgiu de repente na Grécia. Não existe isso. Existe uma relação cultural, econômica, política com outros lugares, persas, fenícios, né? Eu falei a questão da linguagem, da escrita, né? Egípcios, né? Heródoto, então a gente vê na historiografia, considerado o pai da história. Então, vai no Egito, narra muitas questões dos egípcios, questões não só geográficas, etnográficas, né? Sobre os egípcios, né? Culturais. A palavra que era elemento unificador agora dessa sociedade arcaica, agora é elemento crucial de separação, união. Mas olha que interessante, Yasmin. Ao mesmo tempo tem separação, mas ao mesmo tempo é união. Traz ainda o mito, traz o conflito, mas traz a busca ainda pelas questões genéticas, os genes de aldeias, de lugares, né? Então, por isso que eu vejo que a história não perde essa relação mitológica de origem, né? De unificar, unificante, né? Busca, tem uma pretensão ainda, verdade, a história, né? Mas ao perder a inocência mítica, o homem misto do poeta, pesquisador, perde também a imediaticidade do sentido do mundo, fica distante. A experiência fica distante, né? O virtual vai ficando, a gente estava falando na aula passada dessa relação, o mundo virtual, o mundo real. O mundo revela-se como ausência, está referido na linguagem, mas não está presente nela, a representação. Na concretude do imediato, o mundo mostra-se transitório, puro vir a ser. Sempre nessa transição. Não é agora aquela coisa mais unificante. Está sempre em transição, porque os conceitos mudam. Imagine então hoje, nessa sociedade pós-moderna, pós-verdade, pós-humana, as coisas estão sempre em transformação, né?
O discurso conceitual tradutor do logos para escapar ao devir fenomênico torna-se invisível, sentido permanente, mas transcendente. O conceito busca, visa nas coisas algo só se evidencia nele próprio, como exigência lógica. Ou seja, o discurso só vê sentido na sua lógica. O que foge da sua lógica, ele abomina, ele quer erradicar. Essa foi a grande questão, né? O mito opera através de representações, olha aí a palavrinha, cuja apreensão se dá pela vivência. Essa frase aqui, esse parágrafo é essencial. Ele é vivo enquanto vivenciado. E na excessiva proximidade da vivência, na confusão, indistinção do vivido, ele se esconde, se furta ao esclarecimento. O mito. Por quê? O esclarecimento no sentido de quê? De racionalidade, no sentido aqui até de iluminismo, né? De olhar, então, aquilo ali, né? Olhar e criar um discurso sobre aquilo que ele está olhando e achar que aquilo que ele está dizendo no seu discurso é o real. Né? Mas esse mito furta isso. Ele está escondido, está ausente e presente ao mesmo tempo. Por isso, nós ocidentais, intoxicados de racionalismo, somos capazes de perguntar: mito? O que é mito? Ainda existem mitos? Como o peixe dentro da água perguntando: água? O que é água? Existe água? Ó, ele faz uma analogia aqui então, né, professor Marx, Marcelo Marx, então, para dizer que como que a gente respira o mito, a gente vive o mito e a gente não percebe. Então, ao olhar para uma imagem, a gente está respirando o mito, só que a gente não percebe que a gente está respirando, porque nós temos uma visão linear. Até aqui tudo bem, Yasmin? Sim, eu tô ouvindo aqui. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, tá tranquilo. Tá. Numa outra perspectiva, podemos reconhecer o desenvolvimento da personalidade individual, o caráter operatório das imagens míticas, olha aí, e oníricas. Isso aqui é essencial também, Yasmin, porque quando um artista faz uma poesia, uma música, faz ali uma obra de arte, uma escultura, ali tem uma imagem mística, ali tem uma imagem onírica, e o onírico vem do quê? Do sonho. Essas imagens míticas têm muito a ver com sonho. Por isso que eu vou trazer o Jung para a gente falar um pouquinho do símbolo. Se admitirmos que o mito e o sonho têm suas origens no inconsciente, individual ou coletivo, poderemos propor que ambos traduzem configurações psíquicas dos seres humanos individuais. Nesse nível, a imagem mítica age, opera, muito mais do que expressa um significado passível de ser verdadeiro ou falso, ou belo ou bonito. Né? Então, por isso que nós precisamos sair desse pensamento dualístico, feio, bonito, né? Aprender a tirar o bonito do feio, a potência do feio, a potência do bonito, mas também a fragilidade do bonito, né? Ela age dentro de um sistema e tem funções ligadas à sua viabilização antes de ser meio de conhecimento propriamente dito. Então, aqui, ó, ele vai trazer de como que essa imagem mítica ela atua em diferentes níveis. E o nosso desafio é entender esses níveis. Pode ter um papel ó, diagnóstico, pode, por exemplo, reconhecimento de mensagens internas ao psiquismo, o próprio sistema produzindo tratamentos para determinadas situações reconhecidas como conflitantes. A imagem poderia ter ainda uma função catártica, já falamos sobre catarses, canalizadora de tensões, através do próprio processo de representação. Por exemplo, se eu pego uma obra do Caravaggio, que ele traz ali a Medusa, o que ele está querendo dizer com aquela Medusa, aquele grito de horror? Essa é a realidade que a gente vive? Será que é isso? A realidade nua, crua, ela é tão terrível que se a gente olhar para ela nos olhos, a gente petrifica, a gente fica paralisado. Então precisa de uma bela forma, a gente precisa de uma forma
de uma representação para a gente poder encarar a realidade. Né? Então é isso aqui, ó. Então essa que gera uma catarse, né? Então nesses livros o que importa é que as imagens míticas sejam vividas e não necessariamente compreendidas ou interpretadas. E a gente fica só no mundo da racionalização. Aí não acontece o quê? Catarse e não acontece o quê? Transformação. Olha aí, ó. A raiz da arte. Transformar. Por isso que a gente não muda as coisas, a gente não muda a nossa vida, porque a gente não consegue transformar. A gente fica preso na forma. A gente vai vivenciando as coisas trágicas, as coisas boas, ruins, a gente vai pegando tudo isso e transformando num bloco só. A gente não vai nos níveis, nas camadas para entender as relações. É exaustivo isso. Tem que pensar, tem que sofrer. Não é que tem, não é isso, não é imperativo, não é isso. Mas a gente vai passando por esses níveis, essa catarse ela vai gerando uma experiência aurática, a gente vai vivenciando e vem choro, vem lágrimas, então a gente vai vivenciando novamente aquela situação. É isso, nesse caso, essa praxis, né? Que ele diz aqui. Aí então eu já vou para um outro viés aqui de pensamento, que é o Lévi-Strauss, que é na antropologia. Então, esse fosso, separação real entre ciência e aquilo que poderíamos denominar pensamento mitológico para encontrar um nome, embora não seja exatamente isso, ocorreu no século XVII, XVIII. Por essa altura, com Bacon, Descartes, Newton e outros, tornou-se necessário a ciência levantar-se e afirmar-se contra as velhas gerações do pensamento místico e mítico. E pensou-se então que a ciência só podia existir se voltasse as costas ao mundo dos sentidos, o mundo que vemos, cheiramos, saboreamos, percebemos. O mundo sensorial é um mundo ilusório, ao passo que o mundo real seria um mundo de propriedades matemáticas que podem ser descobertas pelo intelecto, que estão em contradição total com o testemunho dos sentidos. Então, Newton, né, o pensamento de Newton, né, que vê o mundo como números também, como Pitágoras, né, então uma matemática, uma relação de números, matemática geométrica, então um mecanismo, um mundo mecânico. Então é possível através desse olhar mecânico das coisas, de você separar os organismos, separar as questões e através então dessas leis, já que é uma máquina, tem leis, descobrir então quais são as leis que estão governando determinadas coisas para entender esse mecanismo. É assim esse mundo de Newton, né? Tá, mas espera aí, e além disso? E coisas mais profundas? Ah, isso são coisas capazes de ser racionalizadas, então elas não existem, né? Então, essa é que ele traz aqui o Levi-Strauss, né, a crítica que ele vai fazer. Então, a ciência ela vai achar, então, que tudo isso, né, precisa ser suplantado pela ciência. Então, esse mundo se torna mecânico, esse mundo se torna cartesiano, porque vai fragmentar tudo fragmentado, cada vez mais fragmentando para estudar melhor aquela questão, ou aquele fato, né? Então, vai cada vez separando as coisas, desconectando as coisas. Esquece de conectar novamente, né? É provável que haja qualquer coisa da profundidade da minha mente que faça com que eu sempre tenha sido o que hoje se designa por estruturalista. Então, Levi-Strauss, ele, antropólogo, estruturalista, vai influenciar muito a história, Yasmin, muito. A história, então, estruturalista, história das estruturas. Por exemplo, ele vai perceber que antes dele saber ler, ele percebe que as palavras tinham uma estrutura ali na raiz, né? Então ele percebe então que tudo tem uma estrutura. Então se eu pego, por exemplo, a música,
Não sei se você entende de música, das notas musicais, lá, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Então, se eu pego isso e vou estudar de uma forma mais profunda, eu vou ver que tem estruturas do mi, estruturas do fá, estruturas do sol, sol maior, sol menor, sustenido, sustenido na sétima, são estruturas, olha aí. Tem uma coisa ali que permanece, alguma coisa muda, mas outras coisas permanecem. Isso na história vai ser começam a ver dessa forma. Tem coisas que mudam, então tem coisas que não mudam. Então, eu trago isso para a obra de arte. Tem coisas ali que, em contextos históricos, mudaram, mas tem coisas que permanecem. É aquilo, então, que os gregos falam de arqué, e o Jung vai chamar de arquétipo, né? O herói. O herói tem uma estrutura. Qual que é a estrutura do herói? Pai. Então, vai lá na raiz da coisa, né? Da psicologia, de como que ela foi estruturada. A mãe é uma estrutura também, tudo tem essas duas questões, né? Passa-se precisamente o mesmo com os nossos conhecimentos acerca das plantas, dos animais. Os povos sem escrita têm um conhecimento espantosamente exato do seu meio e todos os seus recursos. Nós perdemos todas essas coisas, mas não perdemos em troca de nada. Apesar de ser obviamente errado e impossível, de um ponto de vista empírico, que um peixe possa lutar contra o vento. Do ponto de vista lógico, pode-se compreender por que razão se utilizam imagens tiradas da experiência. Ele está falando então aqui da linguagem mitológica, que lá numa linguagem mitológica está falando que o peixe lutou contra o vento. Então ele vai explicar o contexto disso, né? Não é uma questão lógica. Essa é a originalidade do pensamento mitológico, desempenhar o papel do pensamento conceitual. Aí nós vamos perdendo essa relação. O desenvolvimento dessa linha levar-nos a ver que entre a vida e o pensamento não há aquele fosso absoluto que foi tomado como uma realidade concreta pelo dualismo filosófico do século XVII, do Descartes. Se formos levados a pensar que o que ocorre na nossa mente é algo em nada diferente, nem substancial, nem fundamentalmente do fenômeno básico da vida, se chegarmos à conclusão de que não existe esse tal fosso impossível de superar entre a humanidade, por um lado, todos os outros seres humanos, seres vivos, não só animais, como também plantas. Por outro, talvez então cheguemos a ter mais sabedoria, digamos-lo francamente, que aquela que julgamos possível alguma vez vir a ter. Então, esse fosso que existe entre esses pensamentos, se fôssemos capazes de fazer essas ligações, né? O nosso desafio através da arte é isso, é romper com esse fosso, essa distância, esse abismo entre um pensamento, um tipo de linguagem e outro, e mostrar que continuamos ter mito, na racionalidade, na filosofia, na ciência, na história, onde for. Porque nós projetamos tudo, não só que a gente vive em determinado momento, mas aquilo que a gente herda, né? Então, o Levi-Strauss traz isso também, essa estrutura, e o Jung, né? E aí, então, eu volto nesse livro, só então para fazer essa pergunta que é do texto Pensar por Imagens, da Sônia Viegas, que é então, como vemos hoje essa questão do mito? É um texto. Eu te mandei esse texto, Yasmin. Qual que é o título mesmo? Pensar por Imagens, Sônia Viegas. Eu acho que mandou. Eu baixei um monte aqui. Deixa eu ver Aham, aqui. Mandou as certo. fotos. É belíssimo esse texto. Então, aqui ela vai dizer o seguinte, bem no início, é uma conferência. Essa questão da mitologia, existiria uma passagem, uma progressão do mito para a razão? O pensamento, ele se faz por imagens e depois se faz discursivamente? Por exemplo,
a criança pensa por imagens. Depois começa a desenvolver o raciocínio abstrato, que é, indiscutivelmente, um sinal de progresso no desenvolvimento da personalidade, da inteligência. Mas será que necessariamente desenvolver o pensamento abstrato significa abandonar o pensamento por imagens? O que significa essa adesão ao mito? O que significa amadurecer o pensamento lógico? Como é que vocês veem isso na história? Como é que vocês veem isso na vida de cada um? Acho interessante que ela começa o texto justamente falando e questionando e jogando isso para as pessoas, né? E aí então ela vai trabalhar toda a questão do tempo mitológico, do tempo filosófico, tempo histórico, né? Então, o que se perdeu, o que se ganhou com isso, e aí essa questão do pensar por imagens é fantástico esse texto, e tem uma parte que é belíssima, eu acho assim, essa parte linda, 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 que ela traz aqui, ela faz um paralelo com alguns vídeos, ela traz então uma outra linguagem, né? E, e aí, ver se eu acho aqui, em sala de aula, depois eu vou até te mandar esse vídeo para você dar uma olhada, né? Que é de uns contos que transformaram então em, em curtas, são pequenos curtas, né? E aí então a história de um filho que vai na antiga casa que ele foi criado, e lá a mãe dele já tinha morrido. Então, o que tinha naquela casa era o quê? Memórias. E aí ele chega e ele vai ter um diálogo, olha só que interessante, um diálogo com a memória da mãe dele. E esse diálogo, ele é fantástico porque chega um momento que ele vai falar assim, o quanto que ele sentia falta da mãe dele, né? E dela, né? E, e aí ela vai dizer o seguinte, que ele tinha que aprender a ver com os olhos dos mortos, com os olhos dos outros. Então, eu acho fantástico isso, porque é aquilo que o poeta faz, é aquilo que o artista faz, é aquilo que a gente faz quando a gente está trabalhando com memória, que é justamente pegar um documento, pegar uma obra de arte de alguém que já foi embora, que já morreu, e analisar. Então a gente tem que aprender a ver com os olhos dos mortos, de quem já morreu, que já fez aquilo ali, o testemunho. E como fazer isso? É aí que está o grande desafio, é a praxis. Essa é a praxis, né? Que é sentir e ir atrás desse rastro da aura que está ausente e presente ao mesmo tempo. Então, depois, Yasmin, dê uma mergulhada nesses textos, porque são profundos. Aqui não dá para a gente trazer tudo. Então, assim, é mergulhar, é depois você ir buscar essa experiência, né? Aqui a gente está deixando rastros também, né? Então ele diz aqui, textualmente, no texto dela, ela vira para ele e fala assim: você precisa aprender a ver as coisas com os olhos dos que não estão mais presentes. Ausência, presença. Então, se eu não tiver, Yasmin, a consciência dessa linguagem mitológica, eu não entendo isso. E aí eu não vou entender a obra de arte, que eu estou olhando a obra de arte com o olhar, aprender a olhar com o olhar de quem fez, que já morreu, ou de um texto. Então, ó, esse livrinho aqui é fantástico, né? Então, a Sônia Vegas leva a gente para outro pensamento, assim.
E aí aqui, Yasmin, eu já pego, já te mandei também esse livro, O Homem e seus Símbolos, Jung. Aqui, o primeiro artigo é o próprio Jung que escreve, e os outros são seus alunos, estudiosos, que são seguidores do Jung. Esse livro é maravilhoso, ele é fantástico, tem muitas imagens, dá bem assim para ele vai falando e vai trazendo os paralelos, fazendo os paralelos com imagens, com símbolos, né? E aí então o que ele diz? Há muitos símbolos. No entanto, e entre eles alguns de maior valor, cuja natureza e origem não é individual, mas sim coletiva, sobretudo as imagens religiosas. O crente lhes atribui origem divina e as considera revelações feitas ao homem. O cético garante que foram inventadas. Ambos estão errados. É verdade, como diz o cético, que símbolos e conceitos religiosos foram, durante séculos, objeto de uma elaboração cuidadosa e consciente. É também certo, como julga o crente, que a sua origem está tão soterrada nos mistérios do passado, aquela questão mágica que eu falei no início, que parece não ter qualquer procedência humana, mas são efetivamente representações coletivas que procedem de sonhos primitivos, o onírico que eu disse lá no início, fecundas fantasias. O indivíduo é a realidade única. Que tá, desculpa. O indivíduo é a realidade única. Quanto mais nos afastamos dele, mais, então, mais nos distanciamos do que é real ali. Mais nos aproximarmos de ideias abstratas sobre o Homo sapiens, mais probabilidades temos de erro. Então, se eu pego um fato histórico, se eu pego uma imagem, se eu me distancio do indivíduo ali, porque foi o indivíduo que fez aquela história, é o indivíduo que faz a história não está distante da gente, como a obra de arte não está distante da gente, porque foi feito por pessoas que sofrem, pessoas que erram, que acertam, que estão buscando. Gente, é gente. Então, nessa época de convulsões sociais e mudanças drásticas, é importante sabermos mais a respeito do ser humano. E por isso que é importante contextualizar, por isso que é importante saber os conceitos, porque os conceitos não é para a gente ficar apenas na questão representacional, conceitual, mas entender que aquele conceito vem de determinada época e ela foi feita por quem? Por pessoas, não foi? Mesmo a inteligência artificial se criar um conceito, quem fez a inteligência artificial? Foi um ser humano. Vem de um contexto, né? Por isso que aquilo que eu falei lá do livro Nicoleles, lá do senhor Spock, lá, lembra, né, Yasmin? Ok? Sim. Uhum. Ah, então, aí ele traz aqui a. Então, por isso que a importância essencial de compreendermos mitos e símbolos, porque são construídos historicamente, são construídos de dentro para fora, de fora para dentro, né? Num contexto então mental, num contexto moral, num contexto, enfim, para moldar toda uma sociedade, né? Uma aldeia, uma comunidade. Meu Uhum. ponto de vista, oi? Não, sim, estou só É, concordando. aham. Meu ponto de vista sobre os resíduos arcaicos é que chamam arquétipos. E resíduos arcaicos é o Freud que chama, né? Então ele chama aquilo que está no inconsciente coletivo, ele chama de arquétipos, o Freud chama de resíduos arcaicos. Então, arquétipos ou imagens primordiais têm sido muito criticados por aqueles a quem falta conhecimento suficiente da psicologia do sonho e da mitologia. Por isso que o Freud vai escrever, né, um livro sobre dos sonhos, né? O Jung também vai trabalhar muito com essa questão dos sonhos, né? Porque, pela questão simbólica,
pela questão arquetípica, né? Então ele fala que como que isso é mal compreendido, essas imagens, justamente por desconhecer essa relação com a linguagem mitológica. Mas estes nada mais são que representações conscientes. Seria absurdo supor que representações tão variadas pudessem ser transmitidas hereditariamente. O arquétipo é uma tendência para formar essas mesmas representações de um motivo. Representações que podem ter inúmeras variações de detalhes sem perder a sua configuração original. Por que isso, Yasmin? Então, como eu estou mostrando, estou seguindo um caminho, né? O Sol é um arquétipo, né? A Terra, a Mãe Terra é um arquétipo. A montanha se torna um arquétipo, o deserto se torna um arquétipo, porque são essas experiências primordiais desses seres, né? Então, a árvore, um arquétipo, a árvore está no meio do jardim, o jardim, um arquétipo. Olha só o tanto de linguagem arquetípica. Então, tem uma representação. Então, isso vai desfigurando, né? Então, pode-se perceber a energia específica dos arquétipos quando se tem ocasião de observar o fascínio que exercem. Parecem quase dotados de um feitiço especial, qualidade idêntica, característicos complexos pessoais. Então, aquilo que eu estava falando no início, essa linguagem que beira ao mágico, a palavra tem um poder mágico. Então, por mais que então hoje a gente se diz todo então filosófico, racional, mas a gente tem uma relação mágica ainda. A gente tem uma relação ainda bem arquetípica com as coisas, com as realidades, né? Porque foram os arquétipos que criaram, que moldaram tudo, os conceitos, que moldaram os complexos mentais, individuais, coletivos, mitos, religiões, questões jurídicas, artísticas, qualquer coisa foi moldado por esses arquétipos. Quando um psicanalista se interessa por símbolos, ocupa-se, em primeiro lugar, dos símbolos naturais, distintos dos símbolos culturais. Os primeiros são derivados dos conceitos inconscientes da psique e, portanto, representam um número imenso de variações das imagens arquetípicas essenciais. Em alguns casos, pode-se chegar às suas origens mais arcaicas. É aquilo que eu estava falando, do deserto, da floresta, né? Antigos registros. Então, se a gente pega lá, Yasmin, a epopeia de Gilgamesh, a gente vai ver uma linguagem mítica, uma linguagem arquetípica ali, um enkudu, de como ele nasceu também ali entre os animais, e de como que uma mulher tirou ele daquele meio de animalidade, traz ele para uma civilidade, né? E é interessante essa relação. E lá também tem a questão do dilúvio, né? O que seria esse dilúvio? Que arquétipo é esse, né? Que inunda. Passaram por inúmeras transformações, mesmo por um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, tornando-se assim imagens coletivas. Então, por isso, Yasmin, quando um artista elabora determinada obra, faz determinada obra, ele não traz só questões culturais, ele traz questões até que ele não quer, ele quer esconder, ele traz ali o não dito numa obra, como um documento que o historiador vai então analisar. Então, ter essa sensibilidade, é estética, ter essa percepção para ir além do não dito, do não visível, do invisível. À medida que aumenta o conhecimento científico, diminui o grau de humanização do nosso mundo, diz Jung. O homem sente-se isolado do cosmos porque, já não estando envolvido com a natureza, perdeu a sua identificação emocional inconsciente. A sua inteligência emocional. Tem um livro aqui, ó,
inteligência emocional. Deixa eu acho ele aqui. Inteligência emocional. Ah, porque a gente procura sempre despertar a nossa inteligência intelectual, mas a emocional vai ficando. Ai, olha aqui. Inteligência emocional. A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. A gente acha que ser inteligente é só aqui, né? De como então a gente precisa ir além dessa representação construída, né? Então a gente foi perdendo, de acordo com Jung, né? Foi racionalizando demais, foi perdendo essa inteligência natural. E é aquilo que eu falei lá naqueles textos, né? Então, daquela inteligência naturalista que aquele homem chamado primitivo possui, né? Reminiscência de memória de infância, reprodução de comportamentos psíquicos, expressos por meio de arquétipos, podem alargar nossos horizontes, aumentar o campo de nossa consciência. Reminiscência, ó, bem um sentido platônico aqui até, né? É aquela questão de rememorizar, trazer a memória, a lembrança. E essa lembrança nem sempre ela é o quê? Ela é só individual, ela é também, não só cultural, ela é também, então, coletiva. Ela está ali toda a história da humanidade, né? Como não são elementos neutros, a sua assimilação vai modificar a personalidade do indivíduo, já que também eles vão sofrer algumas alterações. Nesse estado, aqui chamamos o processo da individuação, a interpretação dos símbolos exerce um papel prático de muito relevo, pois os símbolos representam tentativas naturais para a reconciliação de tudo isso que a gente chama de antagônico, Yasmin. Então, essa individuação é diferente de individualismo que a gente vive no Ocidente. Essa individualidade tem um caminho, então, muito mitológico, né? Que é um caminho de retorno, de unificar e todos esses fragmentos. Ah, e agora eu já entro num outro campo. A gente já vai caminhando, então, para finalizar. O termo imagem é tão utilizado como todos os tipos de significados sem ligação aparentemente, que parece muito difícil apresentar uma definição simples e que abarque todas as maneiras de empregar. Você está vendo que a coisa é complexa. Então não é simples, então, conceituar a imagem. De fato, numa primeira abordagem, o que haverá de comum entre um desenho de uma criança, um filme, uma pintura rupestre ou impressionista, grafites, cartazes, uma imagem mental, uma imagem de marca, falar por imagem e por aí afora? O mais notável é que, apesar da diversidade do significado dessa palavra, compreendemos-la. Compreendemos que ela designa algo que, embora não remetendo sempre para o visível, toma de empréstimo alguns traços ao visual e, em todo caso, depende da produção de um sujeito. Olha aí, não tem como fugir. É o indivíduo. E esse indivíduo que produz uma imagem, ele pensa por imagem, ele está projetando essa imagem. Imaginário ou concreto, a imagem passa por alguém que a produziu ou a reconhece. Então, esse livro, eu tirei essa parte aí, eu tirei desse livro aqui. Introdução à Análise da Imagem, Martine Joly. Então, é bem profundo também. E é interessante que vai fazendo um paralelo com a atualidade. Então, vamos chegar, quer ver? Quer dizer, quer isto dizer que a natureza não nos propõe imagens e que essas são forçosamente culturais? Uma das mais antigas definições de imagem, dada por Platão, esclarece-nos. Chamo imagens, em primeiro lugar, as sombras, em seguida, os reflexos nas águas, superfícies nos corpos opacos, polidos e brilhantes, e todas as representações desse gênero. Por isso que essa palavrinha aqui, ó, Yasmin, ó, é essencial.
Essencial. Imagem, portanto, no espelho e tudo aquilo que utiliza o mesmo processo de representação, apercebemos-nos de que a imagem seria já um objeto segundo, em relação a outra, que ela representaria de acordo com algumas leis particulares. Eu estou usando a mesma linguagem diferente para explicar a mesma coisa. Aquele, aquele texto lá do Jato Han, que ele traz essa questão da ausência, da presença, a distância, né, do que é nomeado, do ser mesmo, né? A primeira confusão é assimilar suporte e conteúdo. E aí então ele vai dizer por que a gente faz tanta confusão com imagens. Porque a gente vê no filme, a gente vê em tudo, todos os lugares, é o quê? É imagem. A televisão é um meio, a publicidade é um conteúdo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso leva-nos à segunda confusão mais grave, na nossa opinião. Trata-se da confusão entre imagem fixa e imagem animada. Considerar que passamos com a televisão da era da arte para a era do visionamento, da visualização, pretende excluir a experiência. Olha aí, aquilo que a gente estava falando. Então, se a gente acha que a gente passou dessa imagem, né? Está aqui na página 15, página 16. Página 15. Se a gente acha que a gente passou é, é, dessa fase aí, né? Que leva a essa confusão que ela diz que é muito mais grave. Que é considerar, então, que a gente passou dessa era da arte para a era da visualização, né? Então a gente perdeu isso. É a experiência. A gente perdeu a aura, mas o rastro está ali. Então, todavia, real da contemplação das imagens, mas a imagem está ali para mostrar que ela é um rastro. Presente na origem da escrita, das religiões, da arte, do culto dos mortos, a imagem é também um tema crucial na reflexão filosófica desde a antiguidade. Platão e Aristóteles, em especial, combateram-na ou defenderam-na pelas mesmas razões. Imitadora para um, ela engana para o outro ela educa. Então, olha só, Platão queria, na República, na polis perfeita de Platão, os poetas tinham que ser expulsos. Por quê? Os poetas trazem a imitação, não trazem o real. Eles trazem uma representação. Então, não serve para uma polis, para uma república perfeita. Aí agora já para Aristóteles, né, já seria educadora. Então a gente já vai ver, olha só essa ambiguidade da imagem. Ela pode tanto enganar como educar. E isso remete a uma linguagem mitológica do ser e do não ser. O problema é que nós separamos, né? Eu estou sempre falando isso aqui. A única imagem graciosa aos olhos de Platão é a natural, reflexo ou sombra. A única que se pode tornar um instrumento filosófico, já que ele então acha que a verdade está no mundo das ideias. Instrumento de comunicação, divindade, a imagem semelha-se ou confunde-se com aquilo que ela representa. E não é. A gente está mostrando desde o início. Visualmente imitadora pode tanto enganar como educar. Reflexo, ela pode conduzir ao conhecimento, mas pode também conduzir à danação, conduzir ao erro, conduzir, então, enfim, a caminhos errôneos. A vida no além e o errado aqui, a gente não está fazendo uma dicotomia, né? Tudo faz parte de um processo de busca, né? E é isso me faz lembrar de um livro de literatura que eu estava lendo, sobre o Parsifal, que foi um dos cavaleiros da Távola Redonda. E ele chega então num castelo, o castelo de Anfortes, o rei, e aí trazem até ele o rei, e o rei está ferido. Ele foi ferido, está aqui bem ali próximo às costelas, só que ele não pergunta por quê.
Ele fica apenas preso na questão, na formalidade, na representação, e ele não pergunta o que tinha acontecido. Não averigua. Interessante, então, que ele tem que fazer todo o percurso, aquilo leva ele a fazer todo um percurso, e ele tem que voltar depois naquele castelo para perguntar o que tinha acontecido. É interessante. O desfecho tem a ver com isso. E é uma literatura, acho que do século XVIII, esse livro que eu li, né? Fantástico, fantástico. É uma linguagem muito interessante. Mas só para mostrar isso aqui, né? Essa questão dessa ambiguidade do representar aquilo que está ali, mas ao mesmo tempo, se você ficar preso à imagem, então a ausência, ela vai, a presença vai ficar oculta, vai se ocultar. Então, a vida no além, o sagrado, a morte, o saber, a verdade, a arte, tais são os campos para os quais o simples termo, imagem, nos remete. Se tivermos, nem que seja um pouco só de memória, consciente ou não, esta história constituiu-nos como somos e convida-nos a abordar a imagem de um modo complexo, atribuir-lhe espontaneamente poderes mágicos. Olha, voltamos ao pensamento mitológico, ligado a como está todos os nossos grandes mitos. O que é interessante na imagem mental é essa impressão dominante da visualização que se aproxima dando fantasmas, tanto fantasmas ou do sonho, né? Então, por isso que aquele texto lá da Sônia Viegas, pensar por imagens, então a questão do conversar com o fantasma, ou memórias, né? Ou sonhos, então de perceber essa ligação do mesmo sonho com os contextos daquilo que não é vivido, né? Então, daquilo que não foi vivenciado, mas tem uma representação ali no sonho, né? Tem os arquétipos. Então, aí por isso que a linguagem é metafórica, né? É figura de retórica mais utilizada, mais conhecida e mais estudada, aquela que o dicionário atribui como sinônimo de imagem. No entanto, a imagem ou a metáfora pode ser também um processo de expressão extremamente rico, inesperado, criativo e mesmo cognitivo, uma vez que a comparação de dois termos, explícita e implícita, estimula a imaginação e a descoberta de insuspeitos comuns entre eles. E estimula a busca por a questão do invisível, né? Você já está falando com o invisível. É materializar esse invisível. Invisível é, então, aquela pessoa que pintou, aquela pessoa que escreveu aquele documento, né? Este foi um dos princípios, fundamentos da imagem surrealista na literatura e na pintura, cinema. Então, Magritte, Dalí, Buñuel, no cinema surrealista, né? Então, de como que essas imagens, elas trazem o onírico, elas trazem uma metáfora, elas trazem uma linguagem arcaica, né? Então, tal como o corpo de um doente que sofre se arrisca a desaparecer em proveito de suas múltiplas representações visuais, a humanidade e seu futuro correrão o risco de se perder nas suas imagens? Ou seja, já que nós estamos circundados por imagens, Yasmin, então será que não corre o risco de a gente se perder no meio dessas imagens, já que a gente não analisa essas imagens? Ela questiona isso, né? E aí, isso me faz lembrar muito da questão religiosa, do dilúvio, né? Para mim, o dilúvio hoje, a gente vive esse dilúvio numa inundação de imagens. Se a gente não tiver uma arca que tem a ver com a individuação, mesmo com todas as animalidades que nós possuímos, de colocar todos os animais que estão ali dentro, mesmo assim, a gente tem essa capacidade de criar uma arca e de, então, sobreviver em meio a todas essas imagens, esse dilúvio de imagens, né? Então, aqui ela traz, fazendo um paralelo
com a Odisseia de Homero, né? Ela diz aqui então, na Odisseia, Proteu era um dos deuses do mar, possuía o poder de tomar todas as formas que desejasse, animal, vegetal, água, fogo, utilizava este poder em especial ainda para se subtrair àqueles que o questionavam, uma vez que possuía também o dom da profecia. Olha só, ausência e presença ao mesmo tempo. A gente, quando começa, Yasmin, a ter consciência dessas linguagens, a gente começa a ver isso em tudo. Num texto, ausência e presença, numa obra de arte. É descobrir essas relações, as pontes, perceber o não dito, né, por trás. Então, ainda que as coisas nem sempre tenham sido formuladas desse modo, podemos dizer agora que abordar ou estudar certos fenômenos sob seu aspecto semiótico. Então, ela traz aqui, eu não vou entrar na questão da semiótica, nesse livro aqui, se você quiser aprofundar, né, essa coisa do significante, do significado, o que está por trás, né? Então, a produção, é o modo de produção de sentido, né? Esse aspecto semiótico. Por outras palavras, a maneira como eles suscitam significados e interpretações. E aí uma palavrinha para você anotar. Hermenêutica. Isso é muito importante para o historiador, né? Que a hermenêutica é a interpretação, é o olhar de como que ele vai interpretar aquela imagem, aquele documento, né? Efetivamente, um signo é um signo. Então, ela aqui vai colocar a diferença entre signo e símbolo. Apenas quando exprime ideias e suscita no espírito daquele ou daqueles que o recebem uma atitude interpretativa. Especifiquemos, em primeiro lugar, a etimologia de semiótica. Então, semiótica, semiologia, então vem da Grécia também. Então, ela diz aqui, tem duas vertentes, né? A questão é muito complexa. Uma que, e não são sinônimos. O primeiro de origem americana, termo canônico, que designa semiótica como filosofia das linguagens. Uso do segundo de origem europeia, antes entendido como o estudo de linguagens específicas, imagem, gesto, teatro, enfim. Essas duas designações são construídas a partir da palavra grega, semeion, que significa signo. A ideia de elaborar uma ciência dos signos, batizada na sua origem como semiologia ou semiótica, que serviria para estudar os diferentes tipos de signos que interpretamos. Aí tem uma tipologia, né? Encontrando as leis de funcionamento dessas relações de símbolos, né? Com signo. O que é um signo? Então aqui ele traz aqui, ó, dois precursores, Saussure e Peirce, um americano, um norte-americano e um outro francês, europeu, né? Então a palavra símbolo deriva do grego símbolon. Olha aí, ó. Por isso que é importante voltar na Grécia. Nosso arcabouço mental linguístico. Vixe, professor, perdeu o som. Não tô conseguindo te ouvir. Oi. Oi? Fala de novo. Não, não deu certo. Agora. Agora tá bem baixinho. Ainda não tô te ouvindo. Faz tempo? Oi? Tá ouvindo agora? Tá bem baixinho, mas tô ouvindo.
Melhorou? Ah, melhorou. Tá, então vamos continuar aqui. Símbolo, então, ela vai fazer um paralelo aqui de símbolo e signo. Os signos são convenções já fixadas de alguma declaração, não tem um excesso de significado, mas também representa alguma coisa. Os símbolos, ao contrário, Yasmin, tem um campo vasto de significado, né? Não podem ser substituídos por um acordo. Pensemos, por exemplo, na cor vermelha. Além de sua qualidade cromática, as cores são portadoras de significado. Esse aqui eu já tirei de um outro livro. Esse livro aqui, A Dinâmica dos Símbolos, está vendo o livro? Tô. Tô sim. Fundamentos da Psicoterapia Junguiana. Verena Cast, é uma psicóloga, então, junguiana, dá aula lá em Zurique. É um livro, então, trabalha a questão dos símbolos. Então, a diferença, ela coloca, né, esse conceito, a diferença, símbolos não podem ser substituídos. E aí ela dá o exemplo aqui, a, a cor vermelha. Porque a cor vermelha tem a ver com sangue. Então não tem como eu dizer que ele tem uma outra qualidade. As cores vermelhas, a cor vermelha remete à questão de quê? De entranhas, de paixão, de orgulho, né? Então de coisas assim que tem a ver com esse conflito, né? Então não tem como, não tem como eu, eu, eu mudar isso, né? Tem uma conexão, ela diz, com o vermelho, com o sangue vermelho. É um plano existencial. Adquire esse significado de vida, vitalidade, sofrimento, paixão. Está associado com o sofrimento, né? Se eu colocar o azul, vai ter já uma outra conotação, tem um outro significado, né? Que é a psicologia das cores. Isso, exatamente. Quando for tratar sobre arte abstrata, eu vou entrar nessa psicologia das cores, né? Trazer isso, né? De uma forma conceitual. Então, essa atitude simbolizante é uma atitude bastante natural. Quando estamos diante do mar, por exemplo, primeiramente percebemos o mar como com todos os nossos sentidos à nossa disposição. E talvez também percebamos como nos sentimos ali. Essa atitude simbólica é um processo de projeção. Projetamos nosso inconsciente na realidade que está em primeiro plano. Mas não podemos projetar o tema que bem entendemos. A gente não pode projetar, porque as coisas não são aleatórias assim. Por mais que eu possa ter uma interpretação diferente da sua, enfim, mas assim, a base, a estrutura, no fundo, o mar representa a vida. O mar representa perigos. O mar representa tanta beleza. Você vê um pôr do sol, você sente aquela experiência vívida. Mas o mar também pode trazer muito sofrimento, tragédias, tsunamis, né? Então, são contextos, né? É o que a gente projeta, o que a gente vivenciou. Então, não é uma coisa aleatória. Simbolizar, portanto, significa também indagar sobre a realidade enigmática por trás da realidade do primeiro plano. Também significa observar a realidade desconhecida, misteriosa, para experienciar os símbolos realmente como símbolos. E afinal, o que importa é a experiência, Yasmin, ó. A experiência e não vê-los apenas como signos, e não vê-los também apenas como uma leitura linear, conceitual. Vivenciar isso é importantíssimo, importantíssimo. É resgatar, ter essa experiência aurática. Então, isso é aquilo dos rastros, conseguir ver esses rastros, né, para conseguir ter essa experiência aurática. Da gente ver uma paisagem, um pôr do sol. A gente vê uma foto de um pôr do sol, é bonito. Mas estar ali, vivenciar aquela totalidade daquela imagem, você tem que estar lá. Mas a pessoa que fotografou ou pintou,
deixou um rastro. Aí você entra, contextualiza, você vai viver aquela linguagem ali, mitológica, você vai, através do rastro, viver uma experiência aurática, né? É mais próxima daquela experiência daquela pessoa que tirou. Porque se a pessoa pintou um quadro, ou se tirou uma foto, ou se escreveu uma poesia baseando no pôr do sol, porque causou alguma coisa naquela pessoa. Ele está trazendo uma experiência, ele está deixando um rastro ali. Isso não é só na obra, é no documento, enfim. Esse é o desafio, Yasmin. Esse é o desafio, é ir além dessas apenas percepções sensoriais, né, ir além desses conceitos para a gente resgatar, né, essa, essas possibilidades. Então é isso, né? Alguma, alguma questão, Yasmin? Alguma pergunta? Não, por enquanto não. Foi bem tranquilo, eu achei. É, Uhum. é assim, muitos conceitos, Yasmin, muitos, né? Caramba, é É exaustivo. mesmo mesmo. É. E olha que eu peguei só esses, né? Só esses aqui. Olha aqui do Levi-Strauss, Mito e Significado. Eu nem não peguei realmente o livro do Jung aqui dos arquétipos, né? Hum. Levi-Strauss aqui, o Pensamento Selvagem, né? Então fiquei só nesses para a gente pensar um pouco sobre essa questão da transição da linguagem ou das linguagens, linguagem mitológica para a poética, filosófica, esses momentos, o que eles geraram, né? Esses momentos de transição, deslocamentos, transformações, mais ressignificações, distanciamentos, mais eu estou trazendo uma linha de pensamento que é estrutural, que deixa as estruturas. E a gente vai ligando essas estruturas, buscando as estruturas no inconsciente coletivo, que são é, é, representadas ali através de poesia, de músicas, de artes plásticas, enfim, né, conceitos, para a gente ir compreendendo melhor o ser humano, né? Para a gente chegar naquele ponto assim, Yasmin. E aí? Não, eu O- tava pensando aqui, ah, na arte abstrata, ela, de certo modo, querendo ou não, ela ainda, por mais que, né, diferente, de maneira diferente, ela ainda vai, dependendo, é claro, trazer esses arquétipos. Não tem como fugir deles, de certo modo, né? Por mais que, às vezes, é uma coisa igual realmente que a gente tem que analisar bem, sim, né? Porque geralmente é mais complicado, eu acho, principalmente na arte abstrata, né? Mas não tem como fugir disso, de certo modo, né? não tem, Yasmin. Porque, como eu falei lá, o arqué, né? São formas originais ali de como que elas foram estruturando a nossa mente. E quando você joga várias cores numa tela ali, o que você está querendo com isso? Qual que é o sentido disso? Apenas fazer algo bonitinho ali? Porque cada jogada ali de uma cor diferente tem uma relação, né? Tem uma Aquilo relação. que eu agora esqueci o nome, é que o senhor tinha falado das associações, né? Tem até uma Aham, palavra para isso, e tem até acho que é um distúrbio mesmo, por exemplo, a pessoa em cores, sentir sabores e etc. tem, Associação tem. dos sentidos, né? Ah, Eu esqueci isso. o termo que usa para Bri- isso. Bricolagem, que traz, é tipo.
vai mostrando tipo uma coxa de retalhos assim, que Isso. você vai juntando, relacionando essas cores, essas formas e linguagens, formas geométricas. Então, você vai fazendo toda essa tricoteando, né? Uhum. Essas relações sem saber, sem você ter consciência disso, né? Uhum. Por exemplo, quando a gente for estudar sobre o Pollock, que ele vai revolucionar, vai quebrar um paradigma, que ele vai deixar de pintar a tela aqui assim, ele vai jogá-la no chão e ele vai participar, ele não vai usar o pincel, né? Ele vai pingar, né? Pingar a tinta por cima daquela, daquela tela, né? E cada parte que ele joga ali, que ele pinga, ele está vivendo uma temporalidade diferente, né? Então é Uhum. interessante isso. Que tem o tempo de emoção ali também, as cores que ele está jogando, né? Para mim é como se fosse fios, então no labirinto do Minotauro. Cada linha que ele vai delineando ali. Né? Então ele não usa o pincel, mas ele vai deixando pingar. Ele vai criando trilhas na obra dele, não? Uhum. O Jackson Pollock. Então é fantástico isso que e não foge, ó, do mito, não foge da mitologia, não foge da busca. Ele está querendo quebrar um sentido, ele está querendo abrir outros horizontes. É, tem vários sentidos, várias possibilidades aí de interpretação, tá? Uhum. Então é isso. Certo. Alguma pergunta? Não? Então eu vou parar aqui. Uhum.